Muito bem, nós estamos aqui com os ex-sensitivos falando sobre rituais de bruxaria. E como a data do dia 31 de outubro é aguardada pelo mundo espiritual da maldade. Halloween, dia das bruxas ou dia da bruxaria. E nós vamos falar agora sobre rituais de bruxaria e a cabeça. Você já percebeu que tem muita gente que vira a cabeça da noite para o dia? Você já percebeu que há pessoas que enlouquecem da noite para o dia? Quando se fala de rituais de bruxaria, inclusive, queria que o ex-sensitivo James falasse sobre isso. Quando a gente fala de rituais de bruxaria, nos filmes, principalmente nos filmes, sempre aparece um crânio quando se fala de rituais de bruxaria. O que a cabeça do ser humano representa nesses rituais de bruxaria e que tipo de rituais são feitos e qual o objetivo de rituais que são feitos para atingir a cabeça de uma pessoa? A cabeça é alvo principal do mal, né? A cabeça é ori, a cabeça é coroa, a cabeça é firmamento com a espiritualidade. É o ponto principal de domínio das trevas. É tanto que quando um espírito ele quer dominar a cabeça de alguém, ele pede para isso e ele traz até mediunidade de transporte, mediunidade de clarividência, para que a pessoa tente se comunicar com ele através de coisas que aquele espírito tenta introduzir na cabeça. Ele tenta abrir a visão. Então, até considerado o chakra frontal colocado na cabeça, esses espíritos se conectam, se comunicam com ele, que são principais pontos de energia. Então, existem rituais que são feitos aos espíritos obsessores com cabeça de cera, com cabeça de porco, com cabeça de bode. Inclusive, a cabeça do bode é muito utilizada dentro de pentagramas com sangue, que simbolizam os 5 ciclos da Terra, as energias dos 5 elementais da Terra, para chamar os espíritos que trabalham em todos os pontos, em todos os ciclos, em todas as áreas. Para quê? Para que controle totalmente a cabeça do ser humano. Por isso que quando se controla a cabeça, tudo começa a dar errado. Relacionamento, trabalho, família, a pessoa não consegue tomar decisões. Por quê? Porque o espírito invocou energias de vários elementais e de várias linhas diferentes. Para quê? Para que a cabeça fosse dominada. Dominou a cabeça, dominou todo o corpo. É por isso que existe até dentro das linhas espirituais de esquerda e direita a feitura de cabeça. Eu já ouvi muitas pessoas falando o seguinte: eu sinto uma dor de cabeça constante. Não é uma dor de cabeça que eu fiquei no sol, ou que eu trabalhei, ou fiquei sem comer. Não, uma dor de cabeça constante. Já ouvi muita gente falar isso. Ou pessoas que relatam o seguinte: eu sinto sempre uma dor de cabeça num determinado horário do dia. As pessoas relatam meio-dia, 18 horas ou meia-noite. Esse tipo de dor de cabeça constante ou com hora marcada, podemos dizer que é sintoma ou consequência de algum tipo de ritual que foi feito para atingir aquela pessoa? Como explicar isso aí de uma maneira que as pessoas possam entender melhor? Independente do horário, por exemplo, eu tinha dores de cabeça praticamente o dia todo, de chegar a dar com a minha cabeça na parede. Se eu procurava um lugar gelado no chão para que eu pudesse aquela dor desaparecer. É o que eu queria. Dava vontade de me matar até na hora, assim, de morrer para não sentir aquela dor. Este é um sintoma que existe uma briga, existe uma batalha espiritual aonde? Dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. São espíritos obsessores, assim como o Gêmeos estava dizendo, que envolve ou quer envolver, luta para ter a posse majoritária daquela pessoa, daquela cabeça, daquele pensamento, daquela alma daquela pessoa. Então, quando a pessoa começa a sentir dores de cabeça, e normalmente é o primeiro de um dos 10 sintomas que a gente classifica como uma possessão do mal agindo na vida das pessoas, ela começa pela dor de cabeça. Normalmente é isso aí. Olha, eu vou ser até mais preciso. 90% dos problemas começam por aí. A pessoa começa a sentir dores de cabeça, ela já não consegue raciocinar, como o Jânio estava dizendo, as coisas começam a dar errado, porque ela não consegue concatenar as coisas, ela não consegue planejar, ela não consegue
raciocinar. Então, esse mal gera essa dor, né? Uma briga constante, né? Até ser, né, tirado fora, arrancado, né? Desmanchado. Enquanto tiver essas entidades de trevas, digamos assim, esses espíritos de trevas, pela posse, pela luta dessa mente, haverão esse tipo de dores. É muito bom os senhores pontuarem isso, porque fico imaginando quantas pessoas que estão assistindo o programa e se identificando com isso. Nós também temos caso, ex-sensitivo Hercílio Júnior, de pessoas que... nós sabemos que tem gente que tem problemas mentais. Mas o que dizer de pessoas que eram sãs, né? Eu estou até me lembrando de um caso de uma jovem que era totalmente normal. Ela fazia faculdade, estava cursando já o penúltimo ano da faculdade, e ela dormiu sã e acordou, literalmente falando, louca. Pessoas que enlouquecem da noite para o dia. Problema mental, ou isso pode ser também resultado de algum trabalho de bruxaria relacionado à cabeça? Quando é feito os rituais para a cabeça, para dominar o ori da pessoa, com vários tipos de cabeça, de animais, como também de cera, rituais que são feitos em matas, a gente vê que domina a mente da pessoa que tem o corpo dela aberto. Então, não só ela vira a cabeça loucura do dia para a noite, mas também tem aquelas pessoas que ficam com um pensamento constante de sair e andar pelo mundo sem destino. Ela quer simplesmente sair de casa e sumir pela vida. Outros simplesmente vira a cabeça, sai do trabalho, está muito bem no trabalho, de uma hora para outra que abandona tudo. Tinha uma carreira ali dentro, ninguém entende o porquê que fez aquilo, e nem mesmo a pessoa entende, mas ela não consegue mais ficar ali, ela vira a cabeça e sai daquele lugar. Como também tem muitos casos que a gente já acompanhou de pessoas que chegaram de ser até internadas, quer dizer, tomaram os medicamentos, até dormiram, ficaram ali um tempo, mas depois o mal voltou de novo. E tem casos que a gente acompanhou que a pessoa tomou o sossega-leão e todo, mas não adiantou nada. Amarraram a pessoa ali e muitas vezes ela arrebenta as cordas. Teve um que amarraram com a corrente lá que nós fomos visitar, porque ela não conseguia. Mas quando foi arrancado aquele espírito dominando o ori, a pessoa mudou, ficou calma, transformou. Então, isso a gente acompanha até mesmo, e é algo biblicamente que a gente vê o endemoniar Geraseno, que aconteceu a mesma coisa. Então, o mal ele domina a cabeça para levar a pessoa à loucura. Como o senhor disse, não são todos os casos, mas uma grande parte dos casos acontece por causa de um trabalho feito para dominar a ori da pessoa. Nós estamos desvendando os mistérios do mundo espiritual da maldade e mostrando para você a importância de, nesse dia 31 de outubro, que é considerado o dia das bruxas, né? Dia que os rituais serão feitos, rituais como esse que nós estamos falando aqui, nós vamos fazer a sexta-feira do desmanche total da bruxaria, em todos os templos da Universal. Se você se identifica com o que foi falado aqui pelos ex-sensitivos e é do seu interesse, você quer ajuda, quer colocar um ponto final nisso, então esteja conosco. Faltam 2 dias para o desmanche total da bruxaria. Sexta-feira, 31 de outubro, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal.